Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a palavra inferno, em a qual os tradutores não tiveram a preocupação de separar todas essas palavras e colocaram tudo como inferno. Então nós temos o primeiro nome aqui, que é o nome chamado Hades, né? Tá aqui em grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, koiné. Então a palavra Hades nós temos aqui. Então a palavra Hades, para quem não sabe, ele era um deus, né? Ele era um deus da cultura grega, né? E esse Hades aí, ele era filho de Cronos e Reia, né? E ele também, Hades, que era o deus do submundo dos mortos, ele tinha um cachorro que tinha 3 cabeças. E isso na cultura grega, a alma, né, que quisesse fugir lá do Hades era ali pego por esse cachorro de 3 cabeças de Hades. Então isso é mitologia grega, né? Vemos aí mitologia grega no Novo Testamento. Então Hades era um deus, né, um deus grego. Nós temos também a palavra aqui Geena e temos a palavra Guerrinom. Então essa palavra Geena, sendo também uma palavra grega, e essa palavra Guerrinom é em hebraico, né? Geena é o sofrimento e suplício. E Guerrinom é o vale de Inom, ou seja, lá em Jerusalém havia o vale de Inom, onde muito tempo atrás, né, nos tempos bíblicos ali, realizavam sacrifícios idólatras de crianças, né, para o deus Moloque. Então o nome ali foi mais tarde ali para referir-se, né, à vastidão e do infindável mundo inferior. Ou seja, o Guerrinom e Geena é o lugar onde realmente as almas, depois de mortos, né, segundo as suas obras, vão para esse lugar. Eu vou já explicar a Geena e o Guerrinom. A palavra Sheol significa sepultura, ou seja, é um nome também hebraico, Sheol, que significa sepultura, o lugar onde todas as pessoas vão. A sepultura, o lugar, né, o buraco no chão, ou seja, onde é o lugar dos mortos, no cemitério. Então Sheol é o lugar de sepultura, é onde está o corpo do morto. Então todos esses nomes aqui, os tradutores colocaram nas Bíblias, né, na tradução em português, ou seja, a tradução fiel no original é Hades. Então pegaram essa palavra, né, inferno, foi a tradução em português. Foi em português. E colocaram tudo no inferno. Todo mundo vai para o inferno. Quem não aceitar Jesus vai para o inferno. E inferno. Não souberam colocar, diferenciar todos esses nomes aqui. Então, vamos lá para o Guerrinom. O Guerrinom e a Geena, como é conhecido como sofrimento e suplício, e como é pregado por aí, que a alma vai lá para o inferno e queima eternamente, né? Isso não é verdade. Imagina só, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que ela teve 70 anos de vida, 70 anos de vida, e aí ela não quis saber de Deus, nem dos mandamentos de Deus, quis viver a vida, né? Curtir a vida, e morreu. E ele viveu só 70 anos. Então lá como pregam, lá no juízo, ele vai ser condenado eternamente. Mas que juiz é esse? Que Deus é esse? Que se essa pessoa só teve 70 anos de pecado e vai ser condenado à vida eterna. Então isso não é justiça, né? Isso não é justiça. Então o Guerrinom é conhecido, ou seja, a maioria das pessoas passa um período de 12 meses. Ou seja, esse lugar aqui, ó, Guerrinom e Geena, é o lugar, na verdade, que a alma passa 12 meses. Agora, vamos explicar. 12 meses, nós não estamos falando de 12 meses, o tempo aqui da Terra. Nós estamos falando do lugar espiritual. Guerrinom é o lugar espiritual. Então, lá não há um tempo, né? Não há um limite de tempo. Nós aqui na Terra temos limite de tempo e de espaço. No mundo espiritual não há tempo e não há, né, limite de espaço. Então, esse Guerrinom, esses 12 meses, pode durar 1000 anos, pode durar 100 anos. Vocês estão entendendo? Então, mas não é eterno.
não é algo que é eterno. Ou seja, a alma quando veio a esse mundo, você quando você nasceu, a sua alma veio lá dos mundos espirituais, dos mundos superiores. E ela desceu a esse mundo, não é? E nasceu no corpo de uma criança. Então a tua alma veio limpa, sem nenhum erro, sem nenhum pecado. Então, quando a pessoa cresce, ela começa a conhecer a vida. E a alma começa a se sujar nesse mundo, começa a fazer coisas erradas nesse mundo. Então quando ela morre, ela precisa de uma purificação. Ela precisa passar pelo fogo do Guerrinom. Agora, o fogo do Guerrinom não é como o fogo aqui da terra. Então, lá no Guerrinom, nesse lugar que os espiritualistas, ou seja, os espíritos kardecistas, vão chamar de umbral. Por que umbral? Umbral de porta. É um lugar que você está aqui, você passa pelo umbral, ou seja, você passa por uma porta e você está do outro lado, não é? E aí vem os cristãos, crentes, chama isso de inferno. Inferno que queima eternamente. Mas vem o judaísmo e diz que é o Guerrinom. Vem o grego chamando de Hades e chamando de Geena. Geena é mais perto do Guerrinom, ou seja, é um sofrimento, um suplício que aquela alma vai passar. Só que vai ter fim, ela vai se purificar. Então esse fogo é o fogo da consciência. É aquilo que a pessoa pecou, aquilo que ela fez. E ela vai voltando todas as suas práticas que ela voltou. Por exemplo, se alguém matou alguém, Deus o livre, ela vai, se o castigo dela for todo o tempo passar pela ação na qual ela matou aquela pessoa, então ela matou, vai repetir, ela matou, vai repetir, é como um filme, ela vai se repetindo. Então esse é o suplício da alma, é o fogo da consciência. Então lembrando que cada pessoa, segundo o seu pecado, ela terá, vamos dizer, um castigo, né? Um castigo, mas cada pecado, ela vai enfrentar ali no tempo que ela tiver no Guerrinom, segundo a prática que ela praticou. Por exemplo, eu não vou falar aqui, mas os prostitutos, as pessoas que se prostituem, né? As pessoas que trazem seus esposos, trazem seu cônjuge, há um certo castigo para aquela pessoa. A pessoa que rouba, a pessoa que faz isso, aquilo outro. Então, para cada pecado, há ali uma sentença. Então, aquela pessoa vai passar aquele sofrimento até quando a sua alma for purificada, ela vai subir de nível, haverá um julgamento para essa alma. Então, ou ela vai adentrar ao Gaéden, ao paraíso, voltar para a fonte espiritual de onde a sua alma saiu, né, dos primórdios, ou ela vai reencarnar, chamado Gligu Neshamot, a roda das almas. Então, ela vai ter que voltar outra vez, né? Deus dá mais uma chance para ela. Alguém diz assim, mas eu não acredito na reencarnação porque ela não existe. Você vê a energia, você não vê a eletricidade. Vê a eletricidade? Não vê, mas ela está lá, né? Então há certas coisas, você não vê a lei da gravidade, mas ela existe. Você não vê com seus olhos, mas ela existe. Então nem tudo que você não vê, você não pode dizer que não existe. Então essa pessoa será julgada, ou ela entra ao Gaéden, ou ela vai ter que voltar. A maioria das pessoas retornam. A maioria das pessoas voltam, né? Deus dá mais uma chance para essas pessoas. Deus falou sobre a reencarnação, Gligu Neshamot, a roda das almas, que ele é o Deus que visita da primeira, da segunda, da terceira até a quarta geração. Então, Deus dá muita oportunidade para as pessoas, né? Quando Salomão, ele disse assim, uma geração vai e outra geração vem. Ou seja, o que ele está dizendo? Que aquela geração que vai, ela retorna de novo. Deus dá mais uma oportunidade para essa alma. Então, essa palavra Geena, junto com Guerrinom, é esse lugar onde as almas são purificadas e elas vão sair. Elas vão sair. O Sheol é a sepultura. Quando Davi faleceu, a Bíblia vai dizer que ele se reuniu aos seus pais no Sheol. Ou seja, no hebraico, se nós lermos no hebraico, a palavra lá é Sheol, ou seja, sepultura. Ele foi se juntar aos seus pais no Sheol, ou seja, na sepultura, no buraco no chão. Então a palavra inferno, ela seria mais ou menos aquilo
que é o buraco no chão que é colocado os mortos. Essa é a palavra inferno, né? Seria também a palavra Hades também. Mas aqui a palavra está no grego, está em grego, ou seja, cultura. Aqui, ó, cultura grega. Cultura grega. A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Veja só que dentro do Novo Testamento tem cultura grega. Vocês entenderam? Então fica aí para vocês essa pequena explicação sobre isso. E existem outras coisas que são muito importantes, né? Eu queria falar depois sobre esse assunto para vocês.